A sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, foi adiada por 2 vezes e pode vir a ocorrer nesta tarde. O senador Marcos Rogério explicou que não houve a divulgação da pauta do que seria deliberado hoje, o que gerou debates para chegar a algum acordo sobre o que será levado à votação. O senador apontou: não tendo uma pauta previamente divulgada dentro das regras regimentais, o único caminho é o caminho do entendimento, sob pena de não deliberar nada. Marcos Rogério apontou que a oposição vem se mostrando disposta a promover uma investigação completa dos atos e omissões do dia 8 de janeiro, mas o governo não quer investigar. Ele disse: o foco desta CPMI é investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas pelo que a gente tem observado, os governistas têm tentado mudar o foco, têm tentado fazer uma CPI paralela. O senador disse: é uma investigação seletiva, com foco apenas no presidente Bolsonaro e totalmente dissociada, totalmente distante daquilo que foi o objetivo desta CPI, que era investigar os atos do dia 8. Marcos Rogério lembrou a necessidade de ouvir o general do Lula e disse: os governistas tentam a todo tempo proteger o G. Dias, impedir que ele venha à CPI, mas os fatos estão saltando aos olhos. É escandaloso o que aconteceu. As portas do palácio foram abertas, escancaradas. Saudação de boas-vindas, com direito à aguinha para todos os manifestantes. É preciso que ele venha aqui e faça seu depoimento. As versões que ele apresentou até agora são contraditórias e não condizem com a realidade. Marcos Rogério lembrou que há ainda outros requerimentos e disse: o que pedimos é que esses requerimentos sejam votados, aprovados e que se faça uma investigação. Queremos uma investigação séria, profunda e que aponte quem são os responsáveis. O deputado André Fernandes, por seu turno, apontou 2 pontos básicos: a oitiva do comandante da Força Nacional no dia 8 e a quebra dos sigilos bancário e telefônico do hacker da Vaza Jato desde 2017. Ele apontou as falhas na narrativa dos lulistas, lembrando que havia responsáveis pela segurança dos prédios dos 3 poderes no governo Lula. Ele apontou que a esplanada devia ser protegida pela Polícia Militar, mas os prédios deveriam ser defendidos pelo GSI e pela Força Nacional. Fernandes perguntou: onde está Jair Bolsonaro nessa história? Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Bom dia. Não tem pauta ainda, a pauta ainda não foi divulgada, mas a oposição pretende pretende focar em quais requerimentos? Bom, nós estamos aguardando a chegada do presidente, Arthur Maia, para que ele comunique ao plenário, né, qual vai ser a pauta. Né? A pauta não foi divulgada, e quando você não tem uma pauta pré-estabelecida, né, divulgada dentro das regras regimentais, o único caminho possível é o caminho do entendimento, sob pena de você não deliberar nada, ou aquilo que deliberar ser ilegal, antirregimental. Então, eu penso que nós temos que focar no objeto da CPI, né? Qual é o foco dessa CPI? É investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É investigar, né, as condutas, os crimes que foram cometidos no ato do dia 8 de janeiro. Mas, pelo que nós temos observado, os governistas têm tentado mudar o foco da CPI, têm tentado fazer uma CPI paralela dentro desta CPI. Isso não é regimental, isso não é legal, né? É preciso respeito às regras de uma CPI. Se querem investigar outro objeto, né, que se desenhe uma CPI nova e vamos investigar. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Mas é uma investigação seletiva, com foco apenas no presidente Bolsonaro e totalmente dissociada, totalmente distante daquilo que foi o objetivo dessa CPI, que era investigar os atos do dia 8. Agora, tem requerimento da oposição, que a oposição apresentou requerimentos da semana passada para cá? Olha, o que não falta aqui são requerimentos da oposição. A oposição insiste na necessidade de ouvirmos o general G. Dias, que tem participação direta no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Os governistas tentam a todo tempo proteger o G. Dias, impedir que ele venha na CPI, mas os fatos estão saltando aos olhos. É escandaloso o que aconteceu. As portas do palácio foram abertas, escancaradas. Saudação de boas-vindas com direito à aguinha para todos os manifestantes. Então, é preciso que ele venha aqui e faça o seu depoimento. As versões que ele apresentou até agora são contraditórias e não combinam com a realidade. Há, inclusive, evidências, informações que apontam para a participação direta dele. Então, nós temos requerimento para ouvir o G. Dias, nós temos requerimentos para convocar aqui o diretor-geral, o comandante da Força Nacional de Segurança, pedido de documentos, de informações. Então, tem muitos documentos, tem muitos requerimentos da oposição. O que nós pedimos é que esses requerimentos sejam votados, aprovados e que a gente possa aprofundar nas investigações. Não é papel da oposição, né, fazer de conta que não existiu o dia 8 de janeiro. O que nós queremos é uma investigação séria, profunda, que aponte quem são os culpados e quem são os inocentes dessa história toda. Agora, o fato da pauta não ter sido divulgada com antecedência pode dificultar a aprovação de requerimentos aqui hoje? Olha, o fato da pauta não ser divulgado cria uma dificuldade, porque você só pode deliberar num ambiente de acordo. Então, isso ofende a previsibilidade, né? Você não sabe o que vai entrar na pauta, você não sabe o que vai ser deliberado. E isso impede com que os parlamentares, seja de um lado, seja de outro, se preparem para enfrentar requerimento a requerimento. Isso acaba diminuindo a qualidade do trabalho legislativo, a qualidade da atuação parlamentar. Porque se entra um requerimento sem que você tenha conhecimento prévio de que ele vai entrar, você não tem argumento nem a favor nem contra, exceto com aqueles que já são do dia a dia da CPI. Mas quando entra um requerimento que nada tem a ver com o objeto de investigação da CPI, fica difícil você apresentar argumentos, sejam para defender, sejam para refutar, porque você não sabe do conteúdo. Então, tomara que a gente consiga estabelecer aqui o entendimento e votar uma pauta de acordo. Caso contrário, a oposição terá que se manifestar e exigir o cumprimento das regras regimentais. O presidente até aqui tem sido muito cauteloso com relação a isso e eu não tenho dúvida que essa será a posição dele também. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Bom dia, deputado. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, hoje a oposição pretende aprovar o quê? Quais são os requerimentos que a oposição defende a aprovação na reunião de hoje? Olha, são dois pontos básicos. Primeiro, a questão de oitiva. A gente defende que venha aqui depor essa comissão o comandante da Força Nacional que estava atuando no 8 de janeiro. E uma delegação seria a quebra do sigilo bancário e telefônico do hacker Walter Delgatti de 2017 para cá. Veja só, o governo na reunião anterior muito acusou, disse que o Delgatti tinha envolvimento com Jair Bolsonaro, com pessoas da direita. Então, o que nós, da própria oposição, defendemos é que seja quebrado o sigilo bancário
e telefônico dele, de 2017 para cá, para que a gente possa ver quem está pagando os advogados, de onde ele está recebendo os seus recursos financeiros, quem está entrando em contato com ele, quem entrou em contato com ele anteriormente. Em julho, ele fez um pronunciamento dizendo que votaria no Lula e faria o que fosse possível para que Lula fosse eleito. 12 dias depois, ele se encontra com a Carla Zambelli, diz que é fã, pede para tirar uma foto e que quer se encontrar com o Jair Bolsonaro. É muito estranho, então a gente quer sim quebrar o sigilo bancário e telefônico dele. E também queremos ouvir aqui o comandante da Força Nacional, que naquele dia, que fique registrado, muitos querem acusar Jair Bolsonaro, mas você leva para o Palácio do Planalto, que teria que fazer a guarda, GSI. Se você leva aqui para Distrito Federal, Polícia Militar. E se você está falando dos prédios da União, você está falando de Força Nacional. Até o próprio Dino, no dia 7, ou seja, no dia anterior aos ataques, disse que a Força Nacional, ele estava assinando para que a Força Nacional pudesse atuar. Não atuou. Então você tem GSI, GSI do Lula, Polícia Militar do Governo do Distrito Federal e Força Nacional do Ministério da Justiça, do Dino. Onde está Jair Bolsonaro nessa história? Então queremos ouvir essas pessoas, queremos que eles venham aqui depor e queremos também quebrar esses sigilos bancário e telefônico. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Um bom dia.